tema dessa palavra é os termos da nova aliança. Quantos sabiam aqui que estão debaixo da nova aliança? Fala eu. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. É um grande problema, olha para mim aqui, meus irmãos, é um grande problema quando alguém, por falta de conhecimento ou revelação, vive no período da nova aliança como se estivesse na antiga aliança ainda, na lei. E tem muitas pessoas hoje no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, que está vivendo no melhor período da história da humanidade, que é o período da graça, que é a dispensação da graça, a aliança, a nova aliança, mas elas vivem como se ainda estivessem na lei. Elas pensam que elas precisam profetizar, ser profeta do caos. Hoje existem pregadores que eles sobem no púlpito apenas para exortar e admoestar a igreja. Eu sei que exortação e admoestação faz parte da palavra de Deus. Nós temos que fazer sim. Mas quando você só faz isso, você está mostrando em que aliança você está. Você não entendeu que você está debaixo da graça de Deus. Hoje tem muitos pastores que eles sobem no púlpito para ficar apontando o pecado das pessoas. Mas eu te digo, essa missão não é do pastor. Essa missão é do diabo. Foi dada para o diabo. Foi o diabo que faz isso. O pastor não deveria fazer. Ainda que o pastor, ele tenha autoridade para subir num púlpito, exortar, admoestar, chamar atenção. Se tiver acontecendo alguma coisa mais grave, ter um discipulado, falar, repreender, isso não é problema. O problema é quando a igreja se torna culpada de tudo que acontece. Você começa a culpar a igreja por tudo que acontece. Está errado. Nós somos a noiva de Cristo, nós estamos vivendo na nova aliança. Mas alguns eles querem ser profetas do caos. Alguns eles querem culpar a igreja por tudo, falar que essa é a pior geração que existiu. Meu irmão, desde que a igreja nasceu, lá em Atos, a igreja enfrenta problemas. A igreja, na verdade, é a única instituição que existe há 2000 anos. Nenhuma outra prevaleceu, mas a igreja prevaleceu. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Qual é a outra instituição que já existe há 2000 anos? A igreja já foi atacada de todos os jeitos, todas as formas que você imaginar. Ela sobreviveu. Nós somos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Na verdade, mais de não, quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Os irmãos estão entendendo? A igreja prevaleceu. E lá no passado, quando você vê Paulo falando a respeito da igreja de Corinto, acontecia coisas horríveis naquela igreja. Horríveis. Coisas desesperadoras. Essa é a pior geração de crente, meu irmão. Para com isso. Essa é a noiva de Cristo. Agora, é lógico que dentro de denominações existem pessoas que são igreja e outros que pensam que são. Isso é fato também. Há pessoas que são apenas evangélicas. Ela não é crente, ela não nasceu de novo, ela não faz parte da igreja. E as pessoas acabam confundindo as coisas. Hoje nós estamos vivendo no período da nova aliança. Agora Gálatas capítulo 3, versículo 8. Deixa eu ler o verso 8 e o 9. Nós precisamos ter revelação do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos debaixo da nova aliança e nós não podemos retroceder, amém? Olha o que diz aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O que nós precisamos entender? A aliança que nós estamos vivendo hoje, a nova aliança, ela é uma extensão da aliança que Deus fez com Abraão. Talvez você pense que todo o Antigo Testamento tem a ver com a lei. Não, existe um período da lei. Esse período durou, eu não sei se foi 1.500 anos ou 1.800 anos. Foi o período da lei. Mas, antes da lei, Deus fez uma aliança, que nós conhecemos como aliança abraâmica.
Deus tinha destruído a Torre de Babel, houve um pecado no capítulo 11 de Gênesis ali, fala do pecado dos babilônios, da Babilônia. Eles tentaram construir uma torre para atingir o céu, e você não atinge o céu fazendo coisas naturais, você atinge o céu orando, fazendo atividades espirituais, que é adorando, orando, louvando. Mas eles tentaram atingir o céu de forma natural. Deus veio e causou confusão. Depois Deus, lá mesmo na Babilônia, Deus separa um homem. Esse homem era Abraão. Abraão adorava outros deuses na Babilônia. Pastor, mas eu assisti a novela da Record e lá está mostrando que ele não adorava não. Pois é, mas a novela não é nossa regra de fé, viu, irmãos? A nossa regra de fé é a palavra de Deus. A novela contém a verdade, mas a verdade é a palavra. Fique com a palavra. Abraão, então, foi separado por Deus para que Deus, então, começasse uma linhagem através de Abraão. E ele fez uma aliança com Abraão. E hoje, a nova aliança, ela é nada mais do que a extensão da aliança abraâmica. Porque aqui o texto que a gente acabou de ler diz que Deus preanunciou o evangelho a Abraão. Então, Abraão, ele viveu como se estivesse no período da graça. Abraão, a aliança abraâmica, ela aponta para os nossos dias. Ela aponta para o momento que nós estamos vivendo agora. Deixa eu ler de novo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Que evangelho? Boas notícias. Evangelho significa boas notícias. Então, as boas notícias foram anunciadas a Abraão. E havia no coração de todas as pessoas depois de Abraão a expectativa do cumprimento na sua totalidade da aliança abraâmica. Porque havia uma promessa. Então, eu quero falar dos termos de uma aliança. Então, toda aliança que alguém faz, que duas pessoas fazem, ou que Deus faz com o homem, ela tem alguns termos. O primeiro é que toda aliança tem uma promessa. Gênesis capítulo 15, versículo 1, vamos ler até o verso 5. Gênesis capítulo 15, do 1 ao 5. Então, toda aliança tem uma promessa. Repita comigo, toda aliança tem uma promessa. Olha só, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. A primeira coisa que Deus fala para Abraão: eu vou te proteger, fica tranquilo, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. Essa é uma promessa para Abraão. Olha só, verso 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, a um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes. Ele disse: será assim a sua posteridade. Qual que era a promessa de Deus para Abraão? Não, vai nascer um filho de você, e você se tornará numa grande nação. Vai lá para fora e conta as estrelas, se você pode. Porque a sua descendência será como aquelas estrelas. Ela será numerosa. A primeira coisa que acontece numa aliança é uma promessa. Deus prometeu que a geração de Abraão seria poderosa. Posso ouvir um amém? Agora, que nação era essa? Pastor, era a nação dos judeus, porque os judeus são descendentes de Abraão. Não. A promessa foi feita ao descendente. Está no singular. Ali está falando de Jesus. E quando fala ali de um descendente, está falando que a nação poderosa de Abraão seria a igreja. Nós. Por que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão? Porque ele previu que os gentios seriam justificados pela fé. Amém? Então ele
Deus sabia que os gentios seriam justificados pela fé e disse: bendito aqueles que virão de você, que sair de você. Aqueles que nascerem de você, sua posteridade será bem-aventurada, será grande na terra, será poderosa na terra. Ali estava falando de nós, meus irmãos, da igreja. Está falando de você. Essa é a promessa de Deus para Abraão. A promessa de Deus para Abraão é que a geração dele seria muito grande, que ele ia gerar muitos filhos, e filhos abençoados, filhos cheios de fé. O segundo termo de uma aliança é que toda aliança ela tem também uma exigência. No versículo 6 diz assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, perceba como a aliança abraâmica é idêntica à nova aliança. Porque a nova aliança é tudo pela fé. Somente a fé é o que Deus respalda. Eu sei que a religião, qual que é a diferença do cristianismo para a religião? A diferença é que a religião, ela é como se fosse uma balança. Você fez coisas erradas, você está desequilibrado da balança. Agora você precisa fazer coisas boas para equilibrar a balança. Isso é religião, ok? Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? É isso que a religião te diz que você tem que fazer. Você fez muitas coisas erradas. Está desequilibrada a balança. As coisas erradas estão pesando mais. Mas aí você tem que fazer coisas boas para compensar e para ficar pelo menos empatado. Para você poder ir para o céu. Isso é religião. Religião não salva, não leva ninguém para o céu. Os irmãos estão entendendo? Mas toda aliança ela tem uma exigência. Olha só, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, qual é o nosso papel na nova aliança? Qual? Crer. É a única coisa que nós temos que fazer, é a exigência de Deus para nós. É que você creia. Essa foi a exigência para Abraão. A Bíblia diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Diga comigo, Abraão creu no Senhor. Da mesma forma que a salvação também é pela fé, meus irmãos. Você pode tentar compensar a balança aí, você sempre vai ficar em dívida, é impossível. Alguém esses dias me ligou e falou: olha, o que eu já fiz de errado na minha empresa, eu posso fazer coisas boas para o resto da vida que não vai compensar. Pelo menos ele tinha ideia exata das coisas erradas que ele fez. Ele me ligou falando isso. É crente, pastor? Não, fica tranquilo, não é um parente meu. Não é crente, não. Então a única condição de Deus para nos abençoar foi a fé. E hoje não é diferente. Mas aquela aliança que Deus fez com Abraão, ela não dependeu em nada de Abraão. Ela só dependeu de Deus. Foi Deus. Porque o que é uma aliança? Uma aliança é tudo que é meu é seu. Tudo que é seu é meu. Seus bens passam a ser meu. Minhas dívidas passam a ser suas. Você viu? Essa foi boa, né? Seus bens passam a ser meu. Minha dívida passa a ser sua. Mas eu quero dizer, meus bens, os bens são em comum, as dívidas em comum também. E quando você faz uma aliança com alguém, você não pode esconder nada dessa pessoa. É uma aliança que você tem. Uma aliança de fidelidade. Amém? Deus fez uma aliança com Abraão. Eu queria só pedir que você volta para Gênesis aí, para capítulo 15. Talvez você já esteja lá. Gênesis capítulo 15. Deixa eu ler para você aqui. Vamos ler a partir do 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia,
e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deus precisa dar satisfação para alguém? Mas quando ele tem uma aliança, precisa. Por que Deus falou isso aqui para Abraão? Ele falou o seguinte, olha, a sua descendência será sobremodo abençoada e grande. Só que tem uma coisa que vai acontecer antes. Eles vão ser escravos por 430 anos. Aqui ele não citou Egito, mas foi no Egito que isso aconteceu. Eles serão escravos por 430 anos, mas calma. Eu vou tratar com a nação que escravizá-los. Eles vão sair de lá e vão ser livres. Por que Deus falou isso para Abraão? Porque isso é uma aliança. Aliança é assim. Aliança você tem que contar tudo, até a parte que não é agradável. Os irmãos estão compreendendo? Quando Deus foi destruir Sodoma, a Trindade conversou ali. Espera aí, nós temos que contar para Abraão que nós vamos destruir Sodoma. Nós podemos fazer alguma coisa sem contar para Abraão? Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Então a aliança é uma coisa extremamente séria. Deus poderia ter destruído Sodoma sem falar com Abraão? Poderia, mas como Deus tem uma aliança e Deus sabe o que é uma aliança, ele foi lá e contou para Abraão, olha, Sodoma vai ser destruída. E aí Abraão então começa ali um processo de intercessão. Isso é aliança, irmãos, estão entendendo? Isso é aliança. Então, a aliança é uma coisa muito séria, nós não podemos desprezar. Toda aliança, ela também exige uma renúncia. Você tem que renunciar. Por exemplo, quando você casa, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Uma das coisas que você vai ter que renunciar é continuar morando com seus pais. A Bíblia diz que quando você casa, você tem que deixar pai e mãe. Se você insiste em morar com seu pai e com sua mãe, você vai ter problemas. Porque você fez uma aliança com outra pessoa, aí seu pai e sua mãe vai começar a interferir no casamento, quando você não vai ter liberdade nem de brigar com a sua esposa ou com o seu marido, porque você está perto da sua mãe e do seu pai, e nós temos que ter liberdade pelo menos para brigar. Esse pastor é carnal mesmo. Não, eu só sou um pastor humano. Não é que você vai ficar brigando o tempo inteiro, mas quando você não tem liberdade nem para brigar, é porque o negócio está feio mesmo. Isso não é bom não, pastor? Não. Brigar não é bom, mas tem situações que nós temos que resolver, né? Às vezes para ter paz tem que ter guerra também. Então toda aliança, ela exige uma renúncia. Você tem que, não que você vai renunciar aos seus pais, mas você vai renunciar a morar na casa dos seus pais, isso é renúncia. Lá em casa minha mãe fazia tudo, ela fazia comida, ela passava roupa, pois é. Você vai ter que renunciar a isso, aquele bife gostoso, você vai ter que renunciar. Você, marido, também vai ter que renunciar àquele bife gostoso, porque sua esposa talvez vai demorar a ter o mesmo padrão da sua mãe. De fazer aquela comida boa, talvez vai ser até melhor, mas tem que ter paciência. Tudo vai exigir renúncia. Não adianta você casar e achar que você vai ter os mesmos amigos. Não existe isso. Porque quando você é solteiro, você tem amigos solteiros. Mas quando você se casa, você vai ter amigos casados, porque não tem como você viver uma vida de solteiro estando casado. Isso tem a ver com renúncia. Então, toda aliança ela tem também uma renúncia. Então, saiba, tudo que é de um é do outro. Você vê que na Bíblia, Deus é chamado de o Deus de Abraão. Deus herdou o nome de Abraão. É pouco para você, meu irmão? Deus herdar o nome de uma pessoa? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fala da posteridade. Eu sirvo, que Deus que você serve? Ao Deus de Abraão. Ele ganhou um sobrenome. Deus de Abraão. Aliança. Vocês passam a compartilhar até mesmo do nome. Os irmãos entenderam? É forte, uma aliança tem que ser algo forte, uma aliança que Deus faz. Agora, qual foi a renúncia de Abraão na aliança? Vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Hebreus capítulo 11, versículo 17.
Vamos ler até o versículo 19. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Preste atenção. Certa feita Deus falou: me entrega seu filho, me dá ele como sacrifício. A Bíblia diz que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Irmãos, mas não tinha havido ainda nenhuma ressurreição até então. Talvez aqui seja a primeira vez que fala essa palavra, não estou certo disso. Mas Abraão acreditou que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Imagina Abraão subindo ali para o monte. Ele pediu que os seus servos ficassem no pé do monte. Esse monte é o Monte Moriá, é o monte que está de frente ao Monte das Oliveiras. Ele subiu ali, é onde está hoje o Domo da Rocha, né? A mesquita islâmica. Então ele subiu naquele lugar, pediu que os servos ficassem lá embaixo e falou: olha, eu vou subir para sacrificar. Imagina o coração de Abraão ali. Toda aliança tem que ter renúncia. Qual é a nossa hoje, pastor? Renúncia ao pecado. Essa é a nossa parte nessa aliança com Deus. Então ele subiu ali e ele ofereceu o seu filho. E Deus, qual foi a renúncia de Deus? Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha só o que diz aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai ter um dia que todos vão confessar que Jesus é o Senhor. Agora, qual foi a renúncia da parte do Senhor? Ele deu o seu único filho. Agora, Jesus, ele deixou a sua glória no céu, os seus atributos de Deus no céu. Não é que ele deixou de ser Deus, mas ele deixou toda a sua glória, ele deixou a sua onipresença no céu. Ele deixou todo o seu poder ali para virar um homem. Porque Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Você vê que Jesus, ele sempre se referia a ele mesmo como filho do homem. Por quê? Porque foi o homem que pecou. Então tinha que ser o homem para resgatar a humanidade. Deus, ele é muito poderoso, amém? Mas ele venceu o diabo através de um homem. O homem Cristo. O homem Jesus. O maior venceu o menor, não é glória. Mas o menor venceu o maior e isso é glória. Imagina. Te dar um exemplo aqui. Não quero ofender ninguém aqui não. Vou dar um exemplo aqui que eu não vou ofender ninguém não. Imagina o time do Itumbiara. Tem um time de futebol lá. Imagina o Itumbiara jogando contra o Real Madrid. Quem você acha que vai ganhar? Hã? Real Madrid? Sim, é o Real Madrid que vai ganhar. Se Deus não tiver na equação, porque se tiver vai ser o Itumbiara. Mas pensa, se o Itumbiara tem alguma glória o Real Madrid vencer o Itumbiara? Não. Mas se Itumbiara venceu o Real Madrid, tem. Jesus, ele era 100% homem, quando ele nasceu da semente da mulher, e também 100% Deus. Numa condição, ele deixou a sua glória, como está escrito aqui, ó. Olha só. Pois ele subsistindo, verso 6, em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou de quê? Da sua glória, né? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em forma humana. Então, você vê que aqui o próprio Deus,
renunciou. Ele renunciou aos seus atributos de Deus. Não que ele deixou de ser Deus, mas ele renunciou aos seus atributos. Pastor, mas aqui Jesus era Deus, porque ele caminhou sobre as águas. Mas Pedro era Deus? Era Deus, Pedro? Pedro caminhou sobre as águas? Todos os milagres de Jesus que você viu tem a ver com os dons que Deus nos deu também. A Bíblia diz que nós poderíamos fazer os milagres de Jesus e outros até maiores no nome dele. Não que nós somos maiores do que ele, mas Jesus usou os dons que até mesmo o homem tem. O homem pode ter para operar os milagres. Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então preste atenção, na terra, ele estava aqui como o homem, só que ele era cheio de fé. Isso fez a diferença. Então a aliança, ela tem renúncia. Abraão foi lá e entregou o seu filho Isaque. E o pai entregou o seu próprio filho. Toda aliança também tem uma bênção final. Agora, versículos 13 e 14 de Gálatas 3. Volta lá para Gálatas 3. Qual era a bênção final da aliança abraâmica, da aliança que Deus fez com Abraão? Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Para aqui um pouquinho. Deus faz uma aliança com Abraão, mas tem alguma coisa que está impedindo essa aliança de se manifestar. É a maldição da lei. Porque preste atenção, aqui está a aliança que Deus fez com Abraão. Aqui está a lei que veio depois. E aqui estamos nós que somos a graça. Então, entre a aliança de Abraão e a aliança que Deus fez conosco, a nova aliança, tem uma outra aliança que foi feita com Moisés, chamada lei. Olha o que está escrito aqui. Nós precisamos entender esse versículo aqui, irmão. Essa palavra é difícil de entender, mas eu creio que Deus vai te dar a revelação agora. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque qual que era a maldição da lei? A maldição da lei é que se você não cumpre os requisitos da lei, você era amaldiçoado. Por esta causa, você tinha que oferecer o sangue de um animal, pelo menos uma vez por ano. No dia da expiação, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e oferecia o sangue daquele animal, para que Deus cobrisse o pecado do homem. Cobrir o pecado é diferente de apagar o pecado. Durante o período da lei, o pecado era coberto, mas não era apagado. No período que nós estamos agora, que é graça, o pecado não só é coberto, mas também é apagado. Tem essa diferença, porque o sacrifício que era feito anteriormente, ele era um sacrifício imperfeito. Irmãos, preste atenção agora. Mas o sacrifício que foi feito por Jesus era um sacrifício perfeito. Por isso, não só os seus pecados é coberto, mas também ele é apagado. Não, mas eu me lembro dele, porque o diabo fica fazendo você lembrar. Porque Deus não se lembra mais. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então preste atenção. A lei exigia que uma maldição viesse sobre aquele que não cumprisse a lei. Aí vem Jesus, ok? Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, sem alguém que fosse amaldiçoado no madeiro, era impossível que essa bênção chegasse. Mas veio Jesus, no tempo da lei, é o que o texto diz, e se entregou por nós, e se tornou maldito. Ele se tornou maldição. Então ele pegou a maldição que era da lei e veio toda sobre ele. Por causa dessa maldição que foi sobre Jesus, agora não há mais maldição sobre você. Ah, mas o meu pai me amaldiçoou. O problema do seu pai, você não é maldito mais, porque essa maldição está sobre Cristo. A pergunta que nós temos que fazer agora: mas ainda existem pessoas malditas hoje? Existe, porque elas não creem em Jesus. Porque quando você tem fé no que Jesus fez, acabou, você está crendo que a maldição já foi sobre ele. A pergunta aqui é a seguinte:
Você está em Cristo, porque se você está em Cristo, acabou a maldição sobre você. Porque a maldição já veio sobre ele. Não há mais maldição sobre você. Pastor, mas há uma maldição na minha família todo mundo separa, mas você não vai separar. Porque não tem maldição sobre você mais. Ele já levou, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, meu irmão. Tudo se fez novo. Você entende o que eu estou falando aqui? É o que o texto está dizendo aqui, olha o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a maldição tinha que ser tirada. Sem essa maldição, nós ainda estaríamos no período da lei. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em nós, em Jesus Cristo. Então como? Quando eu aceito Jesus, eu entro em Jesus, eu sou batizado em Jesus, ok? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual que era a bênção final para Abraão? Era o Espírito prometido, era o Deus, Criador do universo, vivendo, morando dentro do homem. Essa é a promessa final da aliança abraâmica, da qual nós hoje, essa geração, está desfrutando. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que chegou a plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude dos tempos, que foi quando Jesus veio, aí Jesus veio, morreu por nós, se tornou maldição na cruz, levou as nossas maldições e hoje nós somos abençoados. Aqui está dizendo, deixa eu repetir aqui, ó, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então não há maldição sobre você. Não importa se alguém te amaldiçoou ou não. Você não é mais amaldiçoado. Fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Então a bênção final da aliança abraâmica era na verdade o Espírito que estava sendo dado, que seria dado. Isso não aconteceu na época de Abraão. Parcialmente Deus cumpriu a promessa para Abraão, mas foi só parcialmente. Porque a Bíblia fala que antes de Jesus, os profetas, eles conseguiam ver o período da graça. Eles conseguiam contemplar o período da graça. E eles se perguntavam, como isso vai acontecer? Como Deus vai poder habitar dentro do homem? Como assim todos vão poder ter sonhos e visões? Como todos vão poder profetizar? Eles não conseguiam entender isso, mas a palavra diz que eles conseguiam ver. Deus mostrava para eles o futuro, o período que nós estamos vivendo, o cumprimento da aliança abraâmica. Então hoje, o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo da nova aliança, do cumprimento da aliança, na totalidade da aliança abraâmica. Amém? Somente os da fé podem estar debaixo dessa aliança. O ponto aqui é, eu tenho que crer. Agora veja o verso 10 aí, ó. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, perceba, uma pessoa que ela se diz crente, mas tudo que ela faz é apontar o pecado das pessoas, ela está debaixo da lei, meu irmão. Está errado. Não que eu não possa falar que existe uma situação na sua vida que tem que ser corrigida. Se eu ver, eu vou falar, mas é diferente de ficar aqui te condenando e falando que você vai para o inferno por causa disso, que você está condenado. Que essa é a pior geração de crentes. Meu irmão, isso é conversa fiada. Todo cara que fala isso, o problema é ele. Pastor que fica o tempo inteiro batendo na igreja, não tem revelação. Não lê a Bíblia, não tem comunhão com Deus. Minha esposa tem defeitos, mas eu não gosto que fala mal dela. O que você quer dizer com isso? A igreja tem defeito. Mas o noivo não quer que fala mal dela, não. Toma cuidado para você falar mal da igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Mas alguns pastores se colocam como uma condição de noivo e acham que pode bater na noiva. Ele está tentando tomar o lugar de Cristo. Olha só, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé, não é pelas boas obras não, é pela fé. É lógico que o evangelho ele é transformador, meu querido. O evangelho que não é transformador não passou de religião. O evangelho ele transforma. Suas obras vão mudar sim, mas é pela fé que nós tomamos posse da aliança. Se você hoje é alguém que não crê na cruz de Cristo, você não pode tomar posse também dessa aliança. Eu quero pedir que você volte lá para Gênesis 15.
Eu quero te mostrar como que foi essa aliança, como que isso aconteceu. Gênesis capítulo 15. Verso 8, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? De possuir a terra? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultada em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Agora preste atenção. Deus mandou que Abraão pegasse animais, partisse os animais e colocasse uma parte do lado da outra. Como que era feita a aliança naquela época? Uma pessoa pegava na mão da outra pessoa e eles faziam um sacrifício, faziam um altar, porque todo sacrifício tem que ter um altar. Eles faziam um altar e ali eles colocavam os animais partidos, porque uma aliança, ela é uma aliança de sangue. O sangue tinha que ser derramado. E o sangue é vida. E aqueles animais ficaram partidos ali, exceto os pássaros. Eles ficaram partidos ali, e eles pegavam na mão e eles passavam como um sinal de 8, que é o sinal do infinito. Eles passavam entre o sacrifício ali, de mãos dadas, e faziam aliança dessa forma. Mas a Bíblia diz que Abraão dormiu. E as aves de rapinas vieram para roubar o sacrifício. O diabo, ele sempre quer interferir na aliança. As aves de rapina são demônios. A Bíblia diz que Abraão as enxotava, mas depois caiu um profundo sono. Olha o que o diabo ele é terrível, né? Ele veio para tentar roubar ali aquele sacrifício. Depois disso, talvez Abraão ficou cansado e dormiu, mas foi um sono providencial. Porque a Bíblia diz, deixa eu ver o versículo aqui. Olha o versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante. Quando você vai lá para Êxodo capítulo 19, depois Êxodo capítulo 32, você vai ver que Deus se manifesta como um fogo, como uma tocha, como um fogareiro fumegante. Mas havia lá um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre os pedaços. O que é isso, pastor? O que significa esse fogareiro fumegante, a tocha de fogo? Era Jesus com Deus Pai. Eles é que estavam de mãos dadas passando naquele sacrifício, porque Abraão estava dormindo naquele momento. Pastor, mas por que você quer dizer isso? Porque Deus não podia, naquele caso, se tornar um pecador. Deus deu a ele o que era de Deus, mas Deus não podia se tornar pecador, por isso ele dormiu. Mas esse fogareiro fumegante, a tocha de fogo, era Deus e Jesus fazendo uma aliança ali. E essa aliança nós estamos desfrutando dela nesse momento. Os irmãos entenderam? Pastor, mas o que acontece quando eu creio em Jesus? Quando você crê em Jesus, você passa a fazer parte da nova aliança. Você passa a usufruir da herança da nova aliança. Pastor, eu tenho uma herança, você tem uma herança. Eu quero que você volte agora para Gálatas 3 novamente. Vamos ler a partir do versículo 11.
Diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então preste atenção, havia uma aliança com Abraão, essa aliança apontava para a nova aliança, mas entre elas veio uma outra aliança, a aliança com Moisés. Vamos continuar lendo aqui. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Verso 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, peraí. Aqui Paulo está falando o seguinte: teve uma aliança que foi feita com Abraão. Uma vez que essa aliança foi ratificada, ninguém pode mudar o que foi feito. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: veio uma outra aliança depois, mas ela não mudou a aliança abraâmica. Os irmãos estão entendendo? Porque ela já tinha sido ratificada por Deus. Deixa eu ler de novo para você. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, singular. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. Por que a Bíblia fala isso aqui? Porque os filhos de Abraão não são judeus, somos nós. O judeu, ele bate no peito e fala: eu sou filho de Abraão. Não, filhos de Abraão são aqueles que são os da fé. Somos nós. Como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, isso aqui não está falando da lei não, aqui está falando o seguinte: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Qual aliança que é essa aqui? A aliança abraâmica. Aí, vírgula. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Então, peraí, o que Paulo está falando é o seguinte: existiu uma aliança de Deus com Abraão. Veio uma lei, só que a lei não anulou a aliança abraâmica. Ela não teve poder para anular a aliança abraâmica. Preste atenção. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Então, a aliança de Deus com Abraão foi sobre uma promessa. Mas e a lei? A lei era: você faz certo e você vai receber coisas boas. Faça a coisa certa e você recebe coisas boas. Mas a aliança com Abraão, não. A aliança com Abraão foi uma promessa. E ela foi uma promessa que não depende do homem. Ela depende de Deus. Ela é incondicional. A lei era condicional. Portanto, a lei era menor. A aliança feita com Moisés, ela era menor do que a foi feita com Abraão. E aí é isso que Paulo está falando o seguinte: vocês não estão entendendo. Nós estamos de novo na aliança abraâmica, agora nós estamos cumprindo a aliança abraâmica. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. O que ele está falando é o seguinte: se a herança provém de você fazer coisas boas, então a aliança de Abraão não existe. Já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente, ou seja, sem ele ter que fazer nada. Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão. Foi adicionada por causa da transgressão até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A promessa feita a Abraão foi feita por quem? Diga, Deus. Foi Deus e Abraão ali? E a promessa dada a Moisés, quem que deu? O anjo. Então a promessa de Abraão é superior, porque foi Deus que deu. Mas a aliança feita com Moisés
foi um anjo, e Deus precisou de um mediador. Na verdade, dois, o anjo e o próprio Moisés. Foi mediador dessa aliança. Mas a aliança feita com Abraão foi diretamente feita com Deus. Da mesma forma que a nossa aliança agora não precisa de mediador. Mas e Maria? Por isso que Maria não é mediadora. Porque nós temos Jesus. Vocês entenderam isso? Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. É o que está escrito na palavra de Deus, não existe outro. Vamos continuar aqui. Ora, o mediador não é de